elementos que estão juntos no mesmo processo. Quando você abre o coração para Deus, é o Espírito de Deus que toca ou é você que decide fazer isso? São as duas coisas. Essas duas realidades estão presentes. E aí você tem uma lição que mostra a fragilidade do grande poderio egípcio. Aliás, o Egito é doideira, né? Só de pirâmides que existem no território egípcio são 106. Ah, é? Quelpis, que é anterior ao período israelita, tem 146 metros de altura. É um negócio de louco. E fora as outras construções e a qualidade. Você vai no Egito, você vê pintura de 3.000, de 4.000 anos ainda. Então, o nível de tecnologia é impressionante. E eu acho fantástico, porque a Bíblia vai dizer que Moisés conhecia e sabia de tudo isso. E ele bota isso no segundo plano em função do chamado e da ação de Deus na vida dele para construir a história. E como disse o Rabino com razão, cadê o Egito antigo? No museu. Está no museu. E Am Israel Chai. Mas eu queria ver essa relação de cada praga então com os deuses. Escuridão, Deus Sol. Não só com os deuses, também tudo que eles fizeram com os Yehudim. Mas esses deuses são deuses opressores. Sim. Por exemplo, eles pegavam as crianças. Granizo. Segunda praga. Nós temos sangue, temos granizo, sapos, rãs, temos os... Eles não deixavam os escravos descansarem. Os piolhos. Eles não deixavam os escravos repousarem. O que as rãs faziam? O quê? Barulho. E os piolhos, por quê? Não deixavam os escravos se banharem. Tudo foi medida sob medida para castigar os egípcios. Agora, mas que culpa eles têm? Eles têm culpa. A escravidão poderia acontecer de outra maneira. Eles escolheram e eles foram sádicos e eles foram cruéis. Então eles foram castigados por isso. Agora é interessante que tem uma passagem na Agadá. A Agadá é o livro que nós, por intermédio dele, contamos a narrativa e a história do êxodo do Egito. Está escrito: Ilo Akadosh Baruch Hu lo otzi etam Israel miMitzrayim. Se Deus não tivesse tirado os judeus do Egito, Arei anu uvaneinu uvnei vaneinu, nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, ainda mishuabadim leparó, nós seríamos escravos do faraó até o dia de hoje. Como? O faraó não existe mais, o Egito está no museu. Como é que eu seria escravo do faraó até o dia de hoje? Então agora, depois de tudo que a gente falou, a essência do Egito, ela prevaleceu. Mitzrayim é Egito, vem da raiz meitzar, limite. O Egito, a cultura egípcia, limita o ser humano de enxergar com olhos de fé, de enxergar que tudo é um milagre, de enxergar que o ser humano ele foi criado com um propósito, de enxergar o que realmente precisa ser valorizado na vida. Então, se Deus não tivesse nos tirado de lá, seríamos escravos da representatividade faraônica, que simboliza essa má inclinação, os desejos materiais, a honra e a busca desenfreada pelo poder. Então essa que é a essência do Egito, que se nós não tivéssemos recebido a Torá, nós seríamos escravos de tudo isso até hoje. Dessa cultura, dessa filosofia, desse modo de vida. Com certeza. E aí tem um negócio interessante, porque a gente pensa assim, né? Até pela nossa sociedade que foi tão trabalhada os caminhos da razão, né? É claro que a razão, a filosofia, tem muita coisa importante, a gente deve e precisa estudar, aprender, mas só que tem elementos que nunca vão chegar à nossa cabeça porque fazem parte da revelação. E nesse sentido é algo que vem da parte de Deus com toda a sua riqueza, com a sua narrativa, com as suas instruções, e nenhum documento da história humana pode ser rivalizado com a sabedoria que nós encontramos na Bíblia e nas Escrituras. E nesse sentido a cabeça humana nunca ia chegar àquilo se Deus não tivesse nos orientado e nos trazido esses elementos que, quando estudados e aprendidos e entendidos, tem realmente sabedoria de uma maneira absolutamente única. E agora a gente vai para onde? Então vamos falar sobre a saída. O que vocês... Porque quando eles se deparam com o mar... Mas teve toda a preparação. As 10 pragas. Aí teve a morte dos primogênitos. A ceia. Sim. O cordeiro no umbral. Sim, né? naquela noite ele sai. Então, qual é esse significado de passar no umbral, né, na porta? Sim. Qual que... Isso já é um preceito que foi eternizado na Torá até os dias de hoje. A mezuzá, que ela é colocada e fixada nos umbrais das portas. Que era o anjo da morte não visitar. Para ele saltar, para ele passar as casas dos primogênitos judeus e
apenas matar os primogênitos egípcios. E por que o sangue? O sangue do cordeiro que é o cordeiro pascal, que é o Corban Pesach, que na época do templo era sacrificado por todos nós, era o churrasco da noite. Exato. Era o churrasco da festa de Pesach. Então, mas aí é que tá. Isso você vai ver nas Mas já era um preceito. ofertas e sacrifícios Já aconteceu. que aparece no próprio livro, especialmente de Vaikra, de Levítico. Você vê esses sacrifícios apresentados, e aí é para a gente perceber que o que é mal feito pelo ser humano é tão complicado, tão sério, que o indivíduo viu o sacrifício de um animal para mostrar os desdobramentos de uma conduta perigosa e como isso de fato poderia levar à morte. Então isso tem um valor muito grande na antiga expressão de fé de Israel. Depois da destruição do templo, isso não acontece mais na tradição judaica. E na tradição cristã, essa ideia do sangue ter a ver com o pecado, ela é retomada. Por isso, na Páscoa cristã, você tem a ideia do sacrifício de Jesus. Mas já era um preceito para dar méritos para o povo de Israel. Né? Esse preceito ele foi eternizado até hoje. O pergaminho que nós colocamos dentro dessa mezuzá é justamente o pergaminho que fala sobre esse preceito. Então já era uma espécie de dar méritos para eles poderem sair do Egito. Agora, a saída é repentina, a saída é rápida, tanto que a massa não deu tempo de fermentar e nós comemos a matzá 7 dias sem comer fermento, comendo a matzá, que é o pão da pobreza. E precisa de bastante fé para comer. Exato. E é o pão da fé também. Lechem de meimnuta, diz o Zohar. É o pão que nos faz voltar no tempo e nos conscientizarmos sobre a nossa verdadeira essência. Agora é interessante quando eles se deparam com o mar, o Yam Suf. Quando eles se deparam com o Mar Vermelho, eles se dividem. Como assim? Alguns querem voltar para o Egito, alguns querem guerrear, porque o faraó está vindo com todo o seu exército, e outros começam a rezar. O que Moshe faz nesse momento? Moisés. O que Moisés faz nesse momento? Ele conversa com o Eterno, e o Eterno fala para o povo seguir viagem. E ninguém queria entrar. Ordena ao povo que marche. Exatamente. O primeiro a entrar foi Caleb. E o mar só se abre quando assim diz o Midrash, quando a água chega eles até as suas narinas. Eles não esperam abrir para andar. Não, eles entram e a água chegando em suas narinas, diz o Midrash, um ensinamento poderoso, o mar se abre. E é um dos maiores milagres e que interiorizou dentro do coração deles a fé verdadeira de que tudo é um milagre. Mas existe um ensinamento precioso. Imagem bonita. Olha só que maravilha. Legal. Existe um ensinamento precioso por detrás disso. Se o mar se abriu apenas quando tocou suas narinas, isso mostra uma demonstração de fé. Claro. Alguns chegaram do outro lado secos e outros molhados, que mergulharam para que os outros sejam salvos. Então a liderança também envolve você se molhar para que os outros possam sobreviver. Mas se você está com o nariz em pé, orgulho, aí é complicado. Mais tempo vai demorar para a água chegar nas suas narinas. Então, não seja orgulhoso, porque com seu orgulho você está impedindo que o mar se abra para você. Está adiando. Você está adiando a salvação e o grande milagre e a grande vitória da sua vida. O que eu acho impressionante em tudo isso é que Deus não facilita as coisas. Geralmente, muitas pessoas quando pensam em fé, em realidade religiosa, muitas vezes pensam nisso como uma espécie de muleta, né? Para você, olha, se eu for procurar, vamos dizer, o caminho sagrado, se eu for me aproximar de Deus ou de Cristo, como a pessoa pensa, eu vou, né, descansar, vou achar sombra e água fresca. O curioso é que Deus prepara os caminhos para que Moisés e o povo tenham uma experiência difícil. E esse negócio, porque, puxa vida, eu fico imaginando Moisés lá na frente, né? Porque o texto de Êxodo diz que ele deve tocar. E aí eu fico imaginando, e se eu tocar e não acontecer nada? E agora? Tá todo mundo aqui, a galera reclamando. Então, assim, isso é interessante. Deus coloca os desafios diante de Moisés e do povo até como uma referência do que significa caminhar. E eu acho que, Vilela, isso é um dos maiores problemas do mundo hoje. O problema do mundo é o quê? É difícil tomar decisão. Como as pessoas não querem tomar decisão, eles abrem mão da sua liberdade e responsabilidade. Existe uma mentalidade muito comum no mundo de hoje, assim, ó, o que está acontecendo comigo é culpa do meu avô,
é culpa do governo, é culpa não sei do quê, e a pessoa não, vamos dizer, não assume a sua, vamos dizer assim, maioridade como ser humano de entender que a coisa não vai ser facilitada. Até mesmo no contexto religioso, a pessoa fala, eu vou jogar meu pepino nas costas de Deus. E aí ele vai pegar leve para mim, meu amigo, Deus já está endurecendo o coração do faraó, está deixando o mar na sua frente, então tome jeito e tome uma atitude em função. Se nós temos princípios sábios na palavra divina para a gente, é porque a gente precisa ficar ligado e entender e ter isso como norma e direção de vida para a gente. E hoje existe uma coisa que eu chamo de o fascínio do totalitarismo. O fascínio de abrir mão da liberdade e transferir para o outro a minha direção. Por isso uma coisa muito legal na tradição judaica, tem um negócio que eu acho tão legal, que interessante, que é o seguinte, perguntaram para os judeus, quem é o primeiro judeu da história? Aí, Abraão, não, deve ser Noé, porque Noé, Deus já tinha feito a aliança com Noé lá atrás, Deus salvou, né? Até a gente falou que a palavra, né? Arca é a mesma palavra para o cesto de Moisés, é uma coisa curiosa. Aí ele falou, não, Noé não pode ser o primeiro judeu. Por que não? E quando Deus deu a ordem, ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Quando Deus falou com Abraão, falou, por acaso não vai fazer justiça? O Senhor de toda a terra. Então você tem um elemento aí que nos convida a ter uma participação ativa. Sim, Ve'adatem levavecha, está escrito, a fé judaica é uma fé racional. Você não pode aceitar, e no Talmud inclusive nós enxergamos isso nitidamente, quando um sábio traz uma posição, 3 perguntam, de onde você tirou isso? Em outro lugar está escrito diferente. Então, lo abaixar no lomed, quem tem vergonha não aprende, está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. O questionamento é vital, existem culturas que proíbem o questionamento. E coisas boas não saem dessa proibição. O livro dos Salmos, Terrilim. É imprescindível você questionar, entender e não cumprir essa palavra como um robô, e sim por amor, por paixão. Porque você entendeu que ela é compatível com a sua estrutura espiritual e você vai conseguir qualidade de vida material e principalmente você vai conseguir desempenhar a sua missão na Terra escutando esses conselhos. O Zohar, a Kabbalah escreve que não são mitzvot, não são mandamentos, são etzot. Olha só. São conselhos, é o manual de instruções do boss, do fabricante lá em cima. Eu acho muito, muito significativo isso. E às vezes eu fico realmente pensando, preocupado, né, com a atitude de muitas pessoas diante dessa realidade e sem entender que é vital. Inclusive, na verdade, muitas pessoas pensam que o texto bíblico tem assim respostas simples e tranquilas para você ler e achando que a gente só vai encontrar tipo X da questão. Ele ajuda você a levantar perguntas. Então assim, eu nunca confio numa pessoa que você explica alguma coisa, ela balança a cabeça, tá tudo bem. Se o sujeito não fala, peraí, o texto foi escrito para levantar a lebre para você. Fala, peraí, mas como assim? Por que ele está dizendo isso aqui e aqui embaixo está dizendo uma coisa? Então isso chama você para assumir a sua individualidade, o seu questionamento. Então a fé que não interage com essa, digamos, santa dúvida, ela não é promissora. Então assim, olha que coisa doida. Num certo sentido, a boa dúvida, ela é companheira da fé na construção de uma verdadeira espiritualidade. Então, nunca confie em quem aceita o Meu mestre em Israel, quando nós levantávamos um questionamento e todos os alunos queriam escutar a resposta, ele, calma, vamos desfrutar da pergunta. Vamos aproveitar o